Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, uma festa concedida à Igreja por o nosso querido Papa João Paulo II, sendo uma inspiração, sendo uma revelação da irmã Faustina, na Polaca, e São João Paulo II trouxe para a Igreja Universal esta revelação que o Senhor fez a esta religiosa e que é uma devoção tão profunda e tão grande na parte oriental da Europa, incluindo a Polónia e outros países, e espalhou-se pelo mundo todo. Hoje olhamos para a misericórdia de Deus, para o seu amor, para a sua ternura, para o seu cuidado com que Deus nos trata e tem misericórdia e amor para conosco. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai a nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniram-se todos o pórtico do Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em xergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra
cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com 5 cintos de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivi. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Disse o Senhor a Tomé: porque me acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece por mencionar o nome dos irmãos da nossa comunidade que nestes 41 anos da nossa história foram partindo e que tanto lhe devemos o seu testemunho, a sua alegria, a sua generosidade. E nós costumamos dizer que os lugares deles estão vagos na nossa igreja, nas nossas igrejas, nesta transformação. Porque muitos dos nossos foram deixando e outros não quiseram, optaram por não vir. E portanto é isto que nós vemos. Mas em todos estes fenómenos, isto é um fenómeno, e é um fenómeno cultural. Não podemos ficar dramatizados por causa disto. O Senhor terá as suas maneiras de resolver, e é isso que acreditamos. É isso que acreditamos. Mas nesta semana deixar para o Senhor, em 1979, Joana Melo. Em 1985, Irmã Ferreira Couto. Em 1990, Manuel Raposo Amaral. Em 1991, Bem-vinda Matias. Em 1992, Margarida Maria Lima. Em 1996, Elvira Raposo Freitas. Em 1996, Dorvalino Vieira. Em 1997, António Andrade. Em 1998, Diamantino Batista Brites. Em 2000, Gabriel dos Santos Cabral. Em 2003, Maria Muniz Raposo. E também hoje confiamos ao Senhor os defuntos da família que tem a coroação e que vamos fazer a coroação à família do Sr. Joaquim e de Dona Fernanda Medeiros, que de uma forma muito simples este ano, mas o Senhor tem os seus desígnios para os próximos anos e todas as coroações este ano do Divino Espírito Santo, porque estamos no tempo do Espírito Santo,
são um pouco diferentes. Hoje será na missa das 9h30, no próximo domingo será a missa das 12h15, porque é a festa do seu padre Leo Bern, e não faz sentido fazermos às 11 horas, portanto será ao meio-dia e 15. E depois as outras, cada família, mas a maioria delas serão feitas na missa em inglês com o seu padre Leo Bern, e eu também estarei presente, porque é a hora mais conveniente para as famílias e sobretudo para as crianças e jovens que entendam melhor o inglês. Mas nós hoje estamos a celebrar o segundo domingo da Páscoa e o domingo da Divina Misericórdia. Logo nos primeiros anos, nós sabemos que quando os apóstolos, e o Evangelho de hoje é do evangelista São João, quando os apóstolos nos deixaram, a época dos apóstolos, é a época do testemunho, e São João diz: estes foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que acreditando tenhais a vida em seu nome. Portanto, São João, evangelista, escreveu o seu Evangelho para nos dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Mas depois veio o período dos padres da Igreja, e muitas das heresias que nós hoje vemos no nosso tempo, que são heresias, erros doutrinais. Houve uma heresia que dizia que os pecadores, padres pecadores e bispos pecadores, não têm direito de dar os sacramentos. Isto era uma heresia, e a Igreja teve que se reunir, porque o testemunho desde o princípio, São Pedro pecou, negou Jesus Cristo. São Tomé não queria acreditar. E portanto, o sacramento de Jesus Cristo não pode ficar preso à qualidade de nós, pessoas humanas. Por uma teoria muito perfeita, mas que reduzia-nos, tirava o valor da graça de Deus, de Jesus Cristo, que passa através até dos pecadores. Às vezes nós pensamos que estamos a agir bem, estamos a errar e estamos a fazer mal, mas a graça de Deus é uma coisa. Aquele que as pratica é outra. E foi uma das primeiras heresias que a Igreja teve que vencer, porque parecia como muito bonita, muito bela, mas não tinha nada de belo, porque estava no fundo a negar a força da graça de Deus a favor de uma pessoa que alguém chamaria pecador, que alguém se atreveria a julgar pecado. Nunca mais haveria possibilidade, porque todos somos pecadores. Nós sacerdotes somos pecadores, os bispos são pecadores, e esta heresia vai-se repetindo de vez em quando. E é por isso que nós vemos muitos cristãos a dizerem que abandonam a Igreja porque o padre fez isto, o padre fez aquilo, os da Igreja fizeram isto, os da Igreja fizeram aquilo, e perdem a fé. Mas a tua fé está assente em quê? Na graça de Deus ou nos disparates que os homens e mulheres fazem? Onde é que está a nossa fé? Esta foi uma das primeiras heresias. Nós vivemos num tempo em que estamos a restaurar todas as heresias. Heresias são erros doutrinários que a Igreja foi vencendo aos poucos. Por exemplo, nós temos aí a maioria dos nossos políticos dizem que são agnósticos. E o que é um agnóstico? Um agnóstico é uma pessoa que nem é carne nem é peixe. É indiferente se Deus existe ou não existe. Eu não digo que sim nem que não. É o que os nossos políticos dizem. Se convém, dizem que não. Se não convém, dizem que sim. Portanto, e o agnóstico é isso. Não ficam bem com uns e a mal com outros. São indiferentes. A grande maioria dos nossos políticos, por exemplo, em Portugal, são agnósticos. Para não ter aborrecimentos. Nós não nos metemos nisso. Esta teoria vem já do ano 166, onde um Papa Evaristo reuniu a Igreja para dizer que é preciso sermos carne ou sermos peixe. O sim ou não.
Não podemos andar com estas coisas muito simpáticas, agradar a A e agradar a B. Se agora convém, eu digo que não. Se logo convém, isto são erros. E muitos cristãos alinham nisto. Alinham nestas coisas. Nós estamos hoje a celebrar o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia. E o que devemos olhar é para a misericórdia de Deus. Em muitas igrejas hoje, às 3 da tarde, as pessoas reúnem-se para rezar o terço da Divina Misericórdia. Também a nossa igreja estará aberta, se alguém quiser vir a rezar o terço da Divina Misericórdia. Mas as leituras de hoje, a primeira leitura, neste domingo, olhamos para uma comunidade cristã, a dos Atos dos Apóstolos. Todo o tempo pascal, a primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. As ações dos apóstolos, que nos servem de entusiasmo para a nossa vida. Diz que o número dos fiéis ia aumentando. São Lucas dizia, cada dia mais gente aderia ao Senhor pela fé. Era a igreja a crescer como comunidade, como assembleia. Este segundo domingo, dedicado à Divina Misericórdia, convida-nos à vida nova com Jesus ressuscitado. Talvez nos perguntemos, que posso eu fazer para a vida nova da comunidade? Manter a fé em Jesus ressuscitado. Felizes os que acreditarem, amarem os outros, disse Jesus, como eu vos amei. Peçamos o dom da paz. Dou-vos a minha paz. O apóstolo Tomé mostrou dificuldade em acreditar, mas ao ver Jesus ajoelhou-se e disse, meu Senhor e meu Deus. Ontem celebramos na igreja São Jorge. São Jorge, um militar, nossa igreja deve tanto a grandes militares. São Jorge, São Sebastião, um general, São Jorge também, presidiu muitos julgamentos, era um grande, e venceu o dragão do mal. E não tiveram vergonha, não andaram com uma linguagem que agrada ao imperador e que agrada ao imperador. Foram firmes na sua fé, e nós devemos muito. Nós em Portugal, São Jorge foi sempre um marco, até imaginai o Castelo de São Jorge em Lisboa, quantos marinheiros, porque era no Tejo, em frente a Belém, que as naus partiam para o mundo, quantos marinheiros se despediram com as lágrimas nos olhos, olhando para o Castelo de São Jorge. E hoje temos um tempo que quase que é vergonha falar da nossa história, do nosso passado. Graças a Deus vão surgindo aqui e acolá jovens que se erguem. Quantos homens e quantas mulheres se despediram, mesmo imigrantes, se despediram no tempo da guerra do ultramar. Quantas mães, quantos filhos entrar para aqueles barcos sem condições para que iam lutar. Quantos pediram olhar para o Castelo de São Jorge com amor e, sobretudo, inspiração de quem é São Jorge, um guerreiro que não se deixou vencer pelo mal, que venceu o dragão. A ilha de São Jorge, que agora estamos preocupados, todo Portugal está preocupado com os terremotos que têm havido, poderão surgir grandes dificuldades para aquele povo, mas a ilha de São Jorge tem o nome deste santo, São Jorge. E é esta igreja firme, que luta, que não tem vergonha. Uma das coisas mais atrozes que eu vivo no tempo presente e que não adiro minimamente é o querermos apagar a história. Hoje temos movimentos no nosso querido Ocidente que foi feito por gente nobre, e há gente que quer apagar a história, não falar disto, e o que falam é asneiras, o que falam é mentiras, e nós temos que olhar para isto. Olhar que os portugueses, nós que somos um povo que emigramos e que muita gente, hoje os nossos filhos aqui na imigração pouco sabem, e às vezes até ouço um ao outro, mesmo em inglês, através dos meios de comunicação social, dizem-lhe umas coisas na escola
E eles ficam incomodados. Não nos esqueçamos do cabujador. O cabujador é um cabo que não existe. É ali entre a Guiné e Cabo Verde. O mar é baixinho. E quando os barcos ficavam presos, a terra ficava muito longe, e o barco não andava nem para um lado nem para o outro. E morreram centenas, mesmo de portugueses. E quando Portugal ultrapassou o cabujador, entraram todos, os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, todos os europeus entraram nos descobrimentos, e muitos dos separados que são conhecidos, foi por causa de nós termos ultrapassado, dos nossos heróis terem ultrapassado o cabujador. E eu não ouço, mesmo em Portugal, ninguém fala disto. Ninguém fala do cabujador. Ninguém que sabe o que é o cabujador. Fizeram isto, fizeram aquilo. Quem é que fez? Com que princípios? Houve portugueses que colaboraram. E quem é que eles são? Quem são a família deles hoje? E nós somos a igreja. Foi para levar a fé. Foi por princípios. Um dos marcos mais importantes do nosso caráter está no cabujador. Era um cabo sobre o nada. Lá ao sul da África do Sul, foi difícil. Passar para a Índia foi muito difícil. Mas já mais ou menos sabia que os mares que estavam unidos e que havia uma passagem. Mas o cabujador ninguém sabia. E, portanto, nós devemos com alegria e, sobretudo, tomar consciência que somos cristãos. Nós, no final, depois da comunhão, vamos coroar a família Medeiros, de uma forma muito simples, mas, sobretudo, para nos dizer que estamos no tempo do Espírito Santo. Não tenhamos vergonha da história. Tenhamos a vergonha dos erros atuais. Da história tu não podes resolver nada. Nós vivemos num tempo em que julgam com toda a facilidade o passado. Mas o presente não interessa absolutamente nada. As coisas, os erros que estamos a fazer e deveríamos resolver agora no presente, isso não importa. O que importa é julgarmos o passado. Os nossos antepassados erraram muito. E nós devemos ter muita desconfiança disto. Houve erros, sim. Mas também agora, com a capa do bem, sempre foi assim, com a capa do bem, às vezes entra o muito mal. Nós estamos a celebrar o segundo domingo da Páscoa. Demos graças a Deus. O Senhor, quando chegou, apareceu, foi reunindo os seus apóstolos. Todos tinham desanimado. Cada um foi para a sua terra. E as primeiras palavras que Jesus diz é: a paz esteja convosco. Tu, se quiseres viver o espírito da Páscoa, tens que dar a paz. Tens que nos encontrar. Nós aqui não somos muito do norte de Portugal. Eu até sou do sul. Mas uma das coisas que, por exemplo, na visita pascal me seduzia era a reconciliação. No dia de Páscoa, as famílias chamavam-se, encontravam-se e davam a paz. E nós podemos dizer o que quisermos, dizer que isto não está atual. Era um motivo para darmos a paz. E era um mau sinal. Era um mau sinal que algum irmão, que algum filho, não viesse à casa do pai e da mãe reconciliar-se no dia da Páscoa. Beber um vinhinho do Porto, comer um bocadinho de bolo, conviver com todos. E a Páscoa, na nossa cultura, foi sempre um motivo de reconciliação e de paz. Todos aqueles que não tiveram a coragem de, no dia de Páscoa, se reconciliarem uns com os outros, não celebraram a Páscoa. E é este testemunho. É uma coisa muito simples, mas tão bela. Tão bela. No dia de Páscoa, as campainhas que tocavam,
tocavam para dizer que era o dia da Páscoa, da reconciliação, do perdão, do encontro, da festa, da alegria. Não é simples. Isto não é atual, não se usa, não fica bem, a tal teoria, irmão e irmã, olhai que o povo tem sempre formas muito inteligentes de atuar. E nada daquilo que o povo faz é por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. E às vezes nos pormenores mais pequeninos. E a Páscoa era isto. A Páscoa do norte de Portugal. O compasso, chamando compasso, chamando-lhe visita pascal, chamando-lhe vários nomes. Era um momento de reconciliação. E é com alegria, nós que aqui na imigração vemos no norte de Portugal muitos jovens, muita gente nova, a não querer que isso acabe, porque sabem que é o dia da família se abraçar, da família se perdoar, da família dizer: a paz esteja contigo. Eu errei, tu erraste, nós erramos. Conjuga-se o verbo errar em todas as pessoas e abraçam-se. Que o Cristo ressuscitado nos dê força e nos anime. Nós, na imigração, vamos perdendo o sentido das coisas, o significado das coisas. É uma das coisas que nós... um dos males, mas há coisas que nós temos que ir lembrando. Eu gostaria que, até ao fim do tempo pascal, falta ali um painel com uma coroa do Divino Espírito Santo, que já está feito, mas temos tido dificuldades em que venha. Eu gostaria que fosse ali colocado no dia de Pentecostes, para nos lembrar daquilo que é fundamental. Não está na moda, pois não. Não está na moda. Mas os valores do encontro, porque as domingas celebradas nos Açores, o pão para todos, onde não se fechava a porta para ninguém, havia comida para todos. O que é isso? Senão isto, a paz esteja convosco. A paz é daqueles que têm com aqueles que partilhar com aqueles que não têm. É este testemunho da paz esteja convosco. Numa terra faz de uma maneira, noutra terra faz de outra, mas o mistério da paz esteja convosco. Nós somos um povo, herdeiros de um povo, que nunca teve vergonha de se abraçar e dar a paz. E agora vivemos um tempo onde a alegria não é muito grande, onde temos tantos motivos para estar desunidos, para estar separados. Não nos esqueçamos de onde vimos. Vimos deste abraço, da paz da Páscoa, da paz das domingas, da festa do Divino Espírito Santo. Nós vimos daí, daqueles que se abraçam. É uma das coisas que a mim me seduz da festa do Espírito Santo nos Açores, é isto, esta paz, aquela alegria, todos alegres a celebrar o pão, é isto, é com o sentido pascal de Jesus Cristo. Então que o Senhor nos anime, nos dê força e que nos dê entusiasmo neste caminhar da Páscoa, e que saibamos dar a paz uns aos outros, mas não nos confundamos. Somos nós pecadores, temos de pedir a paz, e é pelos pecadores que passa a graça de Deus. Não entremos em juízos que não fazem qualquer sentido. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e que procurem a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem, pelos mais pobres e por maior justiça, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes e intenções apresentámos, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é E agora vamos fazer a coroação da família Medeiros e pedir ao Senhor para toda a Igreja e lembrarmos-nos do perdão, da alegria, do convívio que eram as festas do Divino Espírito Santo, o encontro com todos, os que tinham, os que não tinham, o significado todas essas coisas. Nas naus que iam para a Índia, padres italianos que nunca tinham visto a festa do Espírito Santo, há escritos de relatórios que mandaram para Roma, da alegria como os portugueses celebravam a festa do Divino Espírito Santo nas naus, que eram viagens, como sabemos, um ano e tal, e a alegria da festa do Espírito Santo. Há relatos, há escritos sobre isto. E nós devemos continuar esta alegria, não nos importarmos muito daquilo que a gente ouve e vê, que não tem fundamento absolutamente nenhum, nem nos leva a lado nenhum. Portanto, eu convido a família Medeiros e vamos fazer a coroação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito,
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos muito boa tarde. No próximo domingo não teremos a missa das 6 horas, será ao 12:15 por causa da coroação. Temos a festa do seu padre Leo Byrne, que celebra os seus 60 anos de sacerdote, e portanto às 11 horas, e quem quiser incorporar-se é bem-vindo, apesar de o almoço ser à maneira, não ser bem à nossa cultura, mas isso é outra coisa, mas é outro assunto. Mas celebrar os 60 anos é importante, e darmos graças a Deus pelo sacerdócio de Jesus Cristo, que em todas as partes do mundo é o mesmo, emana de Jesus Cristo. E então alegremos com a família Medeiros e damos graças a Deus pelos dons que nos vai concedendo. A todos bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Immaculata